a inabalável certeza da fé. Conforme o texto de Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, a partir do momento que eu espero algo da parte de Deus, veja bem, não é apenas esperar por alguma coisa que eu pensei, que eu planejei sozinho, mas esperar pelas promessas, esperar pelo cumprimento da vontade de Deus, esperar por aquilo que eu tenho certeza que é a vontade do Senhor, que é o plano dele. Quando eu me encaixo nos meus pensamentos, na minha convicção, nos meus sentimentos, nesse tipo de fé, eu estou esperando alguma coisa que sim, com certeza irá acontecer. Então eu estou dizendo hoje que essa certeza, ela é firme, ela é consistente, ela é inabalável. E a fé, ela é capaz de produzir na nossa vida resultados extraordinários. A gente vê na história bíblica o próprio Cristo, os apóstolos, todos vivendo através da fé. Os profetas antigos disseram: olha, o justo deverá viver por esta fé. E toda atitude baseada na fé, toda expressão de fé, todo tipo de pensamento que tem essa certeza inabalável do que é constituída a fé, toda vida como esta, cheia de fé, cheia de confiança, ela transforma a realidade em que vive atualmente em uma realidade totalmente diferente. Como, por exemplo, se a tua realidade hoje não é uma realidade desejada, você está vivendo algo indesejado, você está vivendo um momento atual ruim, desagradável, não sei, pode ser por quaisquer circunstâncias, de saúde, de família, talvez de algum aperto financeiro. A sua realidade atual, ela não terá nada a ver com o teu futuro se hoje você começar a pensar e a agir por fé. Porque a fé que Deus coloca em teu coração hoje, ela pode fazer com que você transponha montes. Então a fé hoje, ela transforma o nosso futuro. Eu volto a dizer, as circunstâncias do seu hoje, elas não definirão você. O fulano sempre doente, sempre sem emprego, sempre triste. Não, pela fé nós venceremos todas essas barreiras. E nós precisamos ter esse tipo de crença, nós precisamos ter esse tipo de convicção. Fazendo aqui um salto desse versículo 1 para o versículo 6, Hebreus 11 diz assim: de fato, sem fé, já começa pela questão básica, é impossível a pessoa agradar a Deus, que aliás é a grande busca do ser humano, né? Ter uma afinidade com Deus, estar junto de Deus, ter uma vida que agrade a Deus. Se não for pela fé, você nunca conseguirá, porque veja bem, o pecado que habita em nós ainda, o corpo de pecado que temos, naturalmente já nos afasta de Deus. Se não for pela fé em que já fomos perdoados dos nossos pecados, nós não estaríamos aqui na igreja hoje. Nós diríamos para Deus: Deus, com todo respeito, eu sou tão pecador que eu não posso me aproximar de Ti. Mas nós cremos pela fé que houve um perdão. Se não fosse pela fé que nós viéssemos a crer numa salvação eterna, nós perderíamos a esperança de Cristo ser o nosso grande Salvador. Então a fé, ela já dá uma base, ela já estrutura a sua vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, olha o detalhe: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, isso é comum a todos nós. Nós cremos que Deus existe, buscamos em Deus respostas e nós precisamos crer nisso, que Ele se torna galardoador dos que o buscam. O que é o galardão, senão uma recompensa, um prêmio, uma bênção, um milagre? Então, pela fé, nós começamos a ter uma vida transformada. Às vezes, do nada, Deus traz à existência um monte de coisas.
Às vezes daquilo que é degradante. Eu volto a dizer, a tua realidade atual pode ser indesejada, pode ser ruim, pode ser desagradável, mas o teu futuro não terá nada a ver com o teu hoje, se você começar a crer nisto pela fé. É claro que fé é um dom que Deus dá aos seus escolhidos, para que principalmente acreditem na graça salvadora. Eu gosto até de sempre dividir aqui os assuntos. Quando, por exemplo, a gente fala de fé nos termos de Efésios 2:8, a Bíblia diz assim: fomos salvos pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Há uma fé, dom, colocada dentro de nós, que nos desperta para a vida com Deus, nos desperta para a eternidade, nos desperta para o reino do Senhor. Foi o que te acordou para as coisas de Deus. Não foi você sozinho, foi um presente, foi um dom de Deus. Essa fé, ela é a coisa básica para que todo eleito do Senhor saia de uma morte espiritual e esteja vivo. Saia da vida de pecado e tenha uma vida santa. Saia de uma vida que estava indo na contramão de Deus e se converta ao caminho do Senhor. Porém, esta fé aqui, ela deve ser utilizada. Essa fé, ela deve ser vivenciada. E aí, quando a gente vai para vários outros textos da Bíblia, nós deveríamos ter essa expressão escrita como fé, traduzida por uma outra palavra, que a que melhor se adapta é confiança. Que, por exemplo, eu não posso dizer para você, irmão, tenha fé. Se eu estiver falando desse dom da fé aqui, que através da graça você foi salvo por esta fé, eu estou dizendo que você tem que receber fé e ter fé, eu estou dizendo que você precisa de algo que Deus já lhe deu. Agora, se eu lhe digo assim, irmão, tenha confiança, eu estou lhe falando de ter atitudes em relação a esta fé. E aí, no outro texto de Tiago 2,17, quando ele diz assim: também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É aqui que eu digo que, por exemplo, fé deveria ser traduzido por confiança, porque a confiança ela tem que ter obras. Aquela crença absoluta em Deus e no que Ele faz, ou seja, na fé que Ele plantou em nós, ela tem que ter atitudes, ela tem que ser vista, ela tem que ser expressada. Então, eu não posso dizer que tenho confiança em Deus, que tenho fé em Deus e nunca ter obras de acordo com isso. Se eu digo que creio em Deus, se eu digo que creio naquilo que Deus estabeleceu, eu tenho que me posicionar em relação a isso. Sabe o que são essas obras da fé? E a fé sem obra não vale nada, a fé sem obra é morta. Sabe o que são essas obras da fé? É tudo aquilo que eu devo falar, fazer, pensar. São as atitudes coerentes com a fé. A fé, ela me faz perceber que há a possibilidade de um milagre. A fé, ela traz sonhos à realidade. A fé, ela vai transformando o meu futuro. A fé, ela pode causar e produzir resultados extraordinários. A fé, ela pode transportar montes e aquele monte sair da minha frente e eu ter o acesso liberado. A fé, ela faz isso. A única coisa que impede que Deus faça milagres, prodígios, maravilhas, complete o seu plano, é a falta de confiança. É claro que a Bíblia traduz muitas vezes isso como falta de fé. Mas tem um texto interessante, que é o de Mateus 13, e a gente percebe aqui a infelicidade da falta de confiança, né? Porque quando há uma falta de confiança, quando há uma falta de crença, alguns milagres não acontecem. Limitações aparecem. As pessoas se veem diante de impossibilidades. Olha o texto de Mateus 13:58 que diz: Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.
Estava passando por um povoado. A Bíblia não diz que ele deixou de fazer milagres, ele só não fez muitos. Por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Mas interessante, o fator limitador, o fator impeditivo, por causa da incredulidade de muita gente, ele não fez tantos milagres. Então nós não podemos dizer que existia uma falta de fé. A gente deveria classificar isso mais especificamente como falta de confiança. Porque a fé é dom. A fé foi colocada aí no teu coração. Então, se nós que já fomos chamados por Deus para o seu reino, nós que fomos predestinados para a redenção eterna, se nós temos um dom dentro de nós, eu tenho que fazer esse dom da fé se despertar em crença. Porque eu posso ter o dom da fé aqui dentro e dizer assim para o Senhor: Senhor, o Senhor me chamou para o seu reino, o Senhor, sabe, me garante aí a vida eterna, mas eu não creio que eu possa ser curado de uma enfermidade. Eu tenho o dom da fé, mas estou demonstrando incredulidade. Eu acabo me encaixando num versículo que mostra aqui a infelicidade da falta de confiança, a infelicidade da falta de crença. Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Agora, se por um lado eu coloco esta fé em ação, se por um lado eu começo a dizer: Senhor, o Senhor já me dotou desse dom que foi graça sua, foi presente seu. Aliás, eu só compreendo que fui salvo pela graça porque meu coração está aberto para isso. Senhor, eu sei que Tu és o meu Salvador. Quando eu começo a pensar nesse dom da fé, neste toque de Deus, quando eu começo a agir esta fé dentro de mim e começo a pensar que barreiras impossíveis podem ser tiradas da minha frente, quando eu começo a crer que limitações podem ser aniquiladas por Deus, não por movimentos humanos ou por alguma coisa que alguém venha fazer por mim, mas justamente pela fé, por aquilo que Deus é capaz de fazer. Quando eu começo a colocar isso dentro de mim, a fé é capaz de me levar a grandes coisas. A fé pode me fazer, me trazer resultados extraordinários. Quando eu começo a crer nesta fé, você sabe que os milagres tornam-se coisas típicas do cotidiano. Quando eu começo a colocar obras nesta fé, a minha fala, a minha visão, a minha atitude, o meu posicionamento está sempre de acordo com a fé, os impossíveis ficam tão fáceis de serem resolvidos. A vida fica leve, a vida fica fácil, como quando Jesus disse em Mateus 7,7, para Jesus a coisa era tão simples que ele disse: pedir. Não existe nada mirabolante, você não tem que fazer uma campanha de 30 dias. Não. Jesus disse assim: olha, para os da fé, para aqueles que empenham crença, coragem, confiança, uma certeza inabalável, para quem é da fé, basta que você peça. Pedir, será dado. É claro que tem circunstâncias que a gente vai em busca de algo, né? A gente precisa procurar por algo. Mas ele disse: buscai e achareis. Tem horas que a gente encontra o local da resposta e a porta está fechada. Mas ele disse: calma, calma. Bata na porta. Batei. E abrir-se-vos. Olha como a coisa é simples para Jesus e para aqueles que vivem esta fé, para aqueles que operam junto com essa fé, com crença, com confiança, com certezas. O versículo 8 diz assim: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, se você crer nesse potencial da fé, a coisa se tornará simples para você também.
Ao pedir, será dado. Ao buscar, você vai encontrar. Ao bater na porta certa, a porta vai se abrir. Você tem que crer nesse potencial da fé. Mateus 17, 20. A palavra diz assim, versículo 20, a parte B. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, para colar, e ele passará. Detalhe, nada vos será impossível. Vamos à análise da coisa toda. O grão de mostarda é a semente daquela planta que se faz mostarda, inclusive. É uma semente minúscula, pequenininha, parece um grãozinho assim de areia. E Jesus, ele usa esse aspecto físico do pequeno grãozinho e diz assim, olha, ainda que você ache que a tua fé seja pequenininha, como ela é um dom, ela tem que ser trabalhada aí dentro, você tem que viver isso, você tem que crer nessa fé. Mas ela pode parecer a tua impressão, aos teus olhos, aos teus sentimentos, como um grãozinho pequenininho. Mesmo que ela fosse desse tamaninho. Mesmo que você pensasse que a fé que foi colocada dentro de você é pequitinha assim. Eu fico imaginando Cristo olhando para uma montanha, dizendo para os discípulos, você pode dizer para essa montanha, sai da frente, ela sairá. Quando ele diz que nada vos será impossível, é porque ele está falando do potencial da fé. Então a fé tem que gerar dentro de mim uma certeza, como nós dissemos no início, uma certeza inabalável. Uma crença firme, uma convicção segura. Creia, meu amado, porque se não for assim, talvez nada mais aconteça de bom na sua vida. Se você não se posicionar pela fé em relação aos seus objetivos, ao seu futuro, aquilo que você precisa pedir a Deus e receber, se você não se posicionar conforme essa fé diante daquilo que você precisa ir em busca, ou diante de uma porta que você vê que está fechada, mas você precisa que ela seja aberta. Se você não se posicionar em relação à fé, talvez você não veja nada, absolutamente nada acontecendo. Agora, se você crer, se você confiar, se você pensar conforme a fé, tiver atitudes de acordo com a fé, se você falar de acordo com aquilo que você crê, se você pensar e sonhar com tudo que Deus tem dito que vai fazer na sua vida, eu posso lhe dizer nessa noite, as promessas de Deus vão se cumprir, os milagres vão acontecer e sempre algo extraordinário vai se completar na sua vida. Agora, quem é que garante tudo isso? Quem é que garante que esse processo será real, será palpável? O mesmo Deus que de sempre, muito antes da gente existir, Ele sempre pensou em nós. E Isaías 64:4 diz assim, é que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. Olha, nunca ninguém ouviu histórias como essas do nosso Deus. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti, um Deus tão poderoso além do nosso, que trabalha para aquele que nele espera. Só para te deixar o exemplo, que essa expressão esperar, ela tem a ver também com a tal da confiança, com a tal da fé. Porque se você tem uma certeza no teu coração, através da fé, você tem uma certeza de algo que você está esperando. Então lá em Isaías, Deus estava dizendo, olha, eu sou um Deus como nenhum outro. Eu trabalho em prol dos meus filhos, eu trabalho em prol do meu povo, eu trabalho em prol daquele que espera, eu trabalho em prol daquele que empenha fé. Mais apropriadamente eu digo, aqueles que empenham confiança. E fé está aqui dentro de nós, é um dom de Deus. Então, tudo, absolutamente tudo acontece através da fé. Confie sempre no poder de Deus, confie que milagres podem surgir, às vezes mesmo nos surpreendendo, Deus está sempre no controle de tudo e que você tenha isso no teu coração. Eu termino aqui com o versículo inicial, né? o Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Por isso ela tem que ser uma certeza inabalável.
inabalável. Receba isso no teu coração. Diga um lindo amém, amém e amém. Glórias a Deus. Assim seja. Assim disse o Senhor.